O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, que era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, encontramos hoje a cena do Evangelho, do qual Jesus se depara com um jovem rico, que é um episódio muito provocador a cada um de nós, né? E também cheio de ensinamentos que nós podemos tirar, especialmente para a nossa vida, no que tange olharmos aos nossos apegos pessoais e também o convite a confiar e a viver em Deus que Ele nos faz hoje. O texto começa justamente do jovem se aproximando de Jesus e perguntando o que ele precisa para ganhar a vida eterna. Bom, aqui temos algo importante, né? E até interessante, porque nós vemos que o coração desse jovem é um coração inquieto. Ele tem um desejo genuíno de algo maior. E esse jovem, ele já vivia de forma correta, segundo mesmo, né? Cumprindo os mandamentos, mas sentia que algo ainda lhe faltava. Talvez ele sentisse que ele precisava dar um próximo passo na sua vida, né, de aprofundamento. E quantas vezes nós sentimos também, de certa forma, esse vazio na nossa vida? Nós podemos até estar praticando bem, frequentando as missas, né, tendo ações pastorais e vivendo moralmente bem, sem grandes pecados, digamos assim. Mas ainda assim, muitas vezes nós podemos perceber que falta algo na nossa vida, falta algo, uma peça no nosso coração. E aí vem o desafio do desapego. Jesus olha para ele com amor e diz: Meu filho, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui está o grande desafio da nossa vida. Jesus não queria apenas que aquele jovem fosse bom, mas que ele fosse livre. Meu irmão, Jesus não quer só suas ações morais boas, a sua caridade com os mais necessitados. Tudo isso é importante, tudo isso é próprio da nossa fé e também enriquece e aprimora o nosso coração. Mas o Senhor nos chama a sermos livres, a não estarmos curvados a nenhum tipo de apego, escravizados, seja o dinheiro, seja qual for o tesouro que nos escraviza. O problema em si, por exemplo, não era o dinheiro, mas era o apego que aquele jovem tinha a ele. Os seus bens se tornaram um obstáculo para seguir a Jesus. E cada um de nós, às vezes, tem bens que nos apegamos que muitas vezes nos impossibilitam de seguir o Senhor. Não necessariamente o dinheiro, às vezes uma situação, um emprego, seja o que for. E esse Evangelho nos convida a refletir o que tem nos prendido. Quais são as riquezas, as seguranças, as comodidades que nos impedem de seguir Jesus com a liberdade total do nosso coração?
E seguindo o Evangelho, o jovem, ao ouvir o chamamento de Jesus a vender tudo e segui-lo, foi embora extremamente triste, porque ele possuía muitos bens. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a pagar o preço do discipulado. A sua tristeza, meus irmãos, revela que seus bens o possuíam mais do que ele possuía os seus bens. Quantas pessoas nós vemos, não é mesmo? Que são ricas de tantos bens, mas pobres de alma, vazias da presença de Deus. Também nós, quando resistimos ao chamado de Deus, sentimos um peso no nosso coração. Muitas vezes Deus nos pede para abrir mão de alguma coisa, de um pecado, de um apego, de algo que a gente gosta até de fazer, uma atitude, e nós resistimos ficando presos à tristeza. O reino de Deus é um reino de confiança, no qual nós precisamos hoje nos lançarmos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso não significa que ser rico é estar condenado, mas que muitas vezes eles confiam mais em suas riquezas do que no próprio Deus. E por isso eles vão ter dificuldades para entrar no reino. Diante desse ensinamento, a gente precisa entregar o nosso coração a Deus, pedindo que Ele nos salve, que Ele nos aproxime do seu amor, que possamos pedir a graça a Ele de um coração desapegado, um coração generoso, capaz de dizer sim ao chamado que Ele nos faz hoje, sem hesitação alguma. Amém. Levanta-se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.